Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV, tudo bem? Hoje, o quadro TV Saudades Entrevista traz uma grande atriz brasileira que tem uma carreira longa, com muitos trabalhos de televisão, teatro, cinema. Ela que vai contar a história para a gente hoje. Eu falo de Rosana Pena. Rosana, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, viu? Muito obrigado. Obrigada a você, Américo. Estou muito feliz por vocês terem se lembrado de mim, a gente ter a oportunidade de bater esse papo. Muito obrigada. E adorei TV Saudade. Bonito o nome. Na verdade, eu acho que a gente tem a obrigação de resgatar quem sedimentou a estrada para que outros pudessem passar por ela, né? E eu acho que o brasileiro tem memória curta e quanto mais jovem o brasileiro, menos conhecimento ele tem. Então, acho que a minha função é um pouco essa. Jornalista que sou, né? Fazer esse trabalho memorialista. Parabéns, é um lindo trabalho. Por isso que eu estou te chamando para a gente conversar, porque você faz parte dessa história da televisão. Você está há muito tempo aí, né? Estou conservado em formol. Eu gosto de começar sempre pelo começo, tá? Perguntando primeiro, quando foi o primeiro contato seu com a arte? E quando foi que você decidiu que seria esse teu caminho? E qual foi a tua trajetória para se profissionalizar? Na verdade, eu tive toda a minha infância, o meu contato foi muito próximo com a arte, porque minha mãe era cantora de ópera, minha avó foi cantora de ópera também, ela cantou, ela era alemã, e ela cantou assim para reis, rainhas. Minha avó nasceu em 1900, então era uma assim, para mim, que era uma criança, quando ela me contava essas histórias, eu ficava muito encantada, porque era um mundo fantástico para mim, né? E minha avó fugiu da guerra e veio para o Brasil e ela se tornou professora de canto. Falava bem até o português, né? Conseguiu, né, aprender. Ela casou com um português, veio para o Brasil e ela se tornou uma ótima professora de canto. Todos os grandes cantores de ópera do Teatro Municipal do Rio eram alunos da minha avó, né? E eu fui criada nesse meio. Com 5 anos de idade, eu frequentava o Teatro Municipal. Os porteiros já me conheciam, me colocavam na cadeirinha, porque minha mãe trabalhava também no Teatro Municipal. Então, minha mãe fez todos aqueles grandes musicais dos anos 60, My Fair Lady, Hello Dolly, Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, Arco-Íris, e aí eu ficava na coxia, né? Como chamavam sua mãe e sua avó? Minha avó era Sophie Hedwig Kindle Pena, e minha mãe era Antoinette Kindle Pena. Minha mãe era cantora, né? E ela participava desses musicais como cantora, porque o Vitor Berbara ele pegou praticamente todos os cantores do Teatro Municipal para participarem, por exemplo, de My Fair Lady, né? Todos assim, a grande parte do ensemble eram cantores do Teatro Municipal. E eu participava daquilo ativamente, era normal para mim, né?
Meu tio tocava violino, então, assim, super normal eu ir para o teatro com 5, 6 anos de idade, ficar na coxia. Era minha casa, era minha segunda casa, entendeu? Ah, entendi. Então, Eu não tive muita dificuldade para saber o que eu queria fazer, né? Apesar da resistência da família, porque naquela época, como você sabe, né, É isso que eu ia te os perguntar. artistas, minha mãe era chamada de vagabunda, né? Como se dizia, ela não era benquista em determinados lugares, apesar de ser uma cantora, né? A cantora de ópera tinha dentro desse meio um outro significado, né? Ela, apesar de tudo, ela era respeitada porque ela não era atriz, ela era cantora de ópera, então já estava num outro patamar, né? Mas era interessante, né? Você perceber esse tipo de resistência. E aí eles não queriam que eu passasse por esses percalços, né? E deixa, Futuros, né? é isso que eu quero entender. Diz uma coisa. Então, você tinha mãe cantora, mãe artista, avó também artista, mas você enfrentou rejeição de quem? Então, quem é que não queria? A minha avó não queria. Minha avó era a matriarca da família, era tipo uma governanta alemã, né? Como toda boa alemã, ela Uhum. tinha regras muito rígidas de comportamento, apesar de ela ter uma cabeça bastante moderna para a época. Mas dentro de casa, ela era muito rígida. E eu me rebelei muito com determinadas regras. Eu era rebelde, minha mãe era mais passiva, né? E eu não queria aceitar, eu queria fazer aquilo. Eu gosto eu quero ser atriz e ponto, é isso que eu quero fazer. Eu não queria ser cantora de ópera, apesar de eu ter feito, eu ter estudado canto lírico com a minha avó. E ela queria que eu viajasse para o mundo, que eu, assim, se era para viajar fora, morar fora do Brasil, seria como cantora de ópera, né? E eu não queria, porque eu não aguentava mais ouvir os alunos cantando, uns desafinavam, eu tinha um ouvido de tuberculoso, né? E eu falava na cara, com 6 anos de idade, nossa, você está cantando muito mal, está desafinando. A avó, eu morria de vergonha, porque eu falava na cara, viu? Está péssimo você hoje, está cantando mal. Mas aí eu me rebelei, né? E eu saí de casa muito cedo e eu fui trabalhar como secretária. Eu estudei datilografia, que na época isso já era bacana, você saber datilografia, né? Eu fui fazer um curso técnico, né? Essa carinha mesmo que você fez, né? É, porque eu fiz também, né? Nossa, você saber datilografia era o máximo, né? E eu estudei, eu fui fazer o curso técnico de secretária executiva no colégio que tem no Rio de Janeiro, no Largo do Machado, Amaro Cavalcante, que existe até hoje, né? Então, eu pensei o seguinte, eu vou fazer o que a minha família quer, porque eu era menor de idade, e depois eu vou para a vida, eu vou fazer aquilo que eu quero. Então, eu fui trabalhar como secretária executiva, acabei sendo secretária de diretores, né, do Banco da Distribuidora do Estado de São Paulo, tudo contra gosto, tá? Uhum. Mas eu fui tentar obedecer para acalmar, porque eu tinha sérias brigas na minha casa, né? Eu tenho uma estrutura financeira para eu sair de casa, então eu consegui essa Então, mas estrutura trabalhando. isso ainda, tudo isso ainda antes de sair de casa? Isso antes de sair de casa. Mas aí eu ia a teatro, eu lia muito, e eu queria fazer cursos de teatro, mas assim, eu nunca tive oportunidade de fazer uma faculdade de teatro. Eu passei para letras, que era assim, bom, eu vou tentar fazer o jornalismo, e eu fui para a literatura, né? Mas Você é alfabetizada em português e alemão. Você fala fluentemente duas línguas. o alemão eu falava até razoavelmente bem, Ah, mas em consequência de eu não ter alguém para conversar, eu esqueci bastante, mas eu entendo bem o alemão. Acredito, né? Assim, eu entendo o dia a dia, né? mas naquela época Mas, você falava bem. em casa, assim, que minha mãe e minha avó só falavam alemão comigo e minha mãe falava português.
Porque ela falava em alemão, eu respondia em português só para ser rebelde. Eu era rebelde mesmo, né? Tudo que elas queriam que eu fizesse, fazia ao contrário. Eu pergunto isso porque eu imagino que esse conhecimento deve ter dado uma boa bagagem para conseguir os empregos que você buscava, né? Sim, foi para mim, eu tive, na época, eu fui para o mercado de capitais, por incrível que pareça. Ciências exatas, que eu não suporto. Eu era totalmente humanas, né? Ir para exatas, para mim, era a morte. Mas eu fui caminhando para isso porque era algo que, na época, existiam poucas operadoras de mercado. Era anos 70, né? Existia um preconceito muito grande de mulheres em mesa de open market. E aí eu comecei a estudar um pouco, porque aquele era horrível, né? Você ficava com uma mesa imensa, com muitos telefones, e aquilo tudo tocava ao mesmo tempo. No final do dia, você tinha que passar as taxas de mercado. Nossa, aquilo foi me deixando assim tão triste, né? Eu ganhava muito bem, aí que eu saí de casa, né? Eu ganhava bem, porque eu era secretária do superintendente da distribuidora do Estado de São Paulo. Tinha uma sala imensa, só para mim, uma sala secretária executiva lá era o máximo, né? Era um cargo bacana, né? Só que eu era infeliz. Eu era muito infeliz. Contando isso, você me obriga a fazer uma pergunta. Você, jovem, mulher, enfrentou preconceito, pelo fato de ser mulher. Você é mulher, verdade. Sofreu machismo também, assédio nesse Também. período. Como é que ele dá Sim, com isso? porque foi complicado, porque os operadores de mercado eram homens, né? Existiam, na época, se não me engano, eram 3 mulheres. Nós Que já estamos eram falando isso formadas final dos anos 70. Eram 3 mulheres formadas em estatística. Olha que coisa chata, né? Só de falar, chega até a dar arrepio. E aí eles queriam que eu fizesse estatística para que eu ficasse, né, já fosse para um outro cargo, né? E eu juro que eu tentei. Porque eu já ia pular já para um salário top, né? Todos os operadores de mercado naquela época ganhavam muito bem, começavam com um Fusca, daqui a pouco estavam com uma Mercedes, né? Então era tudo muito rápido, né? Mas eu não aguentei. Eu, inclusive, trabalhei um tempo na Bolsa de Valores aqui em São Paulo. Eu recebia os palestrantes que vinham de fora para que eles pudessem dar as aulas, né, os workshops para os operadores. Eu fiquei um tempo aqui, eu fiquei muito mal, e eu falei, gente, eu vou sair disso. E aí aconteceu de eu trabalhar na Andima, Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições do Mercado Aberto Andima, olha o nome, que era dirigido por um jornalista. Você vai me perguntar o nome e eu não vou lembrar do nome. Então, eu não te pergunto, tudo bem. Eu não pergunto o nome. Eu tenho a imagem dele aqui, ele era uma pessoa maravilhosa, era um belíssimo jornalista, e ele era muito amigo do Albino Pinheiro, que foi uma lenda no Rio de Janeiro. Então, mas você foi um E aí que por isso que esse período foi o período de transição, que por causa do Albino Pinheiro, eu comecei a ter mais contato com o pessoal das artes, né? Sem ser a parte de ópera, cantores de ópera, entendeu? Então, fazendo mais 2 coisas aqui. Primeira coisa. Eu não paro de falar, né? Não, deu uma mexida no som. Primeira coisa que eu vou te perguntar. Você era infeliz pela atividade que você exercia, mas, além disso, tinha o machismo e a coisa do assédio. Sim, eu não te respondi sobre isso. E nesse período ainda que ganhasse bem, ainda que infeliz, você buscava alguma coisa no meio da arte ou você estava simplesmente infeliz e vivendo aquela infelicidade plenamente, digamos assim? Não, eu tentei, porque, olha, eu era muito nova, né?
Então, assim, eu estava já num cargo, para a minha idade, um cargo importante. Eu tinha muitas responsabilidades, eu tinha uma família rígida, né? Então, aí eu também sofria esse assédio por ser mulher dentro desse meio. Então, eu meio que me blindei para eu saber ter que lidar com esse tipo de situações, né? Foi muito complicado, porque os homens eles se sentiam os todos, né? Eles eram todos poderosos, né? Tinham muito dinheiro, tinham cargos, né? Eles eram importantes. O ego, né? Se lidar com o ego é algo muito complicado. Mas eu soube lidar com isso. Eu tinha a resposta na ponta da língua, eu não aceitava. Eu até, na época, eu acabei namorando um operador de mercado, então acho que foi minha salvação, porque ele era uma pessoa bacana, e ficamos namorando seriamente um bom tempo. Então, eu consegui, por conta desse namorado que eu tive, que era muito bacana, ele tinha uma cabeça... Era um cara mais inteligente, mais humano, eu consegui me blindar, né? Mas foi bastante complicado esse período para mim. Esse período que você fala durou quanto tempo? Uns 4, 5 anos. E nesses 4, 5 anos, você não buscou atividade artística, você não buscou curso, você viveu plenamente Não, felicidade. não, então, o que aconteceu foi o seguinte: eu fui trabalhar com o Albino Pinheiro. Eu era solteira, era, né, jovem, eu era muito tranquila com relação a relacionamentos. Meu foco era trabalho, né? E eu pensava em fugir daquilo. Eu pensei até em ser aeromoça. Eu fiz um curso técnico de alemão, porque na época o presidente da Lufthansa era parente da minha avó, e ele me chamou para ser aeromoça. E lá, assim, na família alemã, não tem essa assim de você ser maior de idade e aí você pode fazer aquilo que você quer, entendeu? Eu sofri uma pressão muito grande da minha avó, e eu a respeitava, porque ela era muito mais velha, né? E todos respeitavam minha avó, pela trajetória dela, enfim, ela sofreu muito, e eu respeitava a história dela. Essa mesma que é professora de canto. Que foi professora de canto. Ela teve uma vida... Ela cantou com Gabriela Benzazzoni, ela foi uma estrela. Ela foi, como se dizia na época, uma diva. Ela foi uma grande diva na Alemanha, né? Então, eu comecei a trabalhar com o Albino. Conta para gente, quem não conhece, conta para quem não conhece, quem foi Albino Pinheiro? Ele foi um grande jornalista. Foi ele que inventou, né, que ele abriu esse formato do 6h30 no Teatro João Caetano. Ah. Lembra? Ele era um grande produtor cultural no Rio de Janeiro. Então, ele foi um dos grandes fundadores da Banda de Ipanema. Você fala, Rosana, tudo isso no Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro? Sou carioca. Eu morava no Rio. Sou toda no Rio de Janeiro. Porque aqui fala de São Paulo, não, Rio de Janeiro. Porque eu estou há muitos anos em São Paulo, mas eu nasci no Rio, minhas escolas, tudo foi no Rio de Janeiro. E todo esse período do Albino foi no Rio de Janeiro. Então, eu comecei, para você ter ideia, eu dormia apenas 2 horas por dia no escritório. Era exatamente na hora do almoço. E, à noite, eu ia para a feira... Tem uma feira no Rio de Janeiro que é muito famosa, onde os nordestinos eles fazem aquela feira maravilhosa à noite. Eu esqueci. É algo parecido com o que tem aqui em São Paulo, a CTN? É uma feira gostosíssima. Ali você tem música, você tem todas as comidas típicas. E aí
o Albino montou um QG da Rio Tour, por causa do carnaval. Foi ele que inventou aqueles desfiles, a fantasia no Rio de Janeiro, onde as pessoas se fantasiavam, tinha todo o desfile na praia e depois todos entravam no mar, enfim. E eu saía na banda, e eu vivi com a nata, né, dos grandes pensadores, né, do Rio, que o Albino Pinheiro ele era respeitadíssimo no Rio, por ser esse grande produtor cultural, né? Ele era muito voltado para o teatro, ele produzia shows, enfim, foi uma pessoa muito importante. E eu passei um longo tempo com ele, né? Mas ainda trabalhando lá no sufoco. Quando é que houve o rompimento de uma coisa e o caminhar direto na outra? Foi, na verdade, foi assim, um problema mesmo de saúde que eu tive, que eu não conseguia mais nem ouvir telefone. Eu acordava no meio da noite, ouvindo o telefone tocando, e não era, eu sonhava com o telefone tocando, né? E aí aconteceu algo interessante. Uma amiga minha, que era bailarina espanhola, ela me chamou para ir assistir um show chamado Brazilian Folie, que era um show que Brazilian Folie, de Folie Bergère. E aí tinha, que era o Caribe da Rocha, que produzia, e o Oscar Orstein, que era um grande empresário judeu. E esse show do Hotel Nacional tinha... ele era fixo, ele ficava lá já existia há anos, né? A Nora Ney, o Jorge Goulart, eles eram cantores, né, de lá. E aí eu fui assistir esse show, eu fiquei enlouquecida, porque eu ia a teatro, né, porque eu gostava de ir a teatro, essa era a minha... eu ia a cinema, minha mãe sempre me levou a cinema, era nossos grandes passeios, além de assistir as óperas, eram as tardes que eu ia com a minha mãe ao cinema, eu era pequena, e depois nós íamos lanchar, né? Então, todo domingo eu pedia, mamãe, vamos ao cinema, ao cinema. Então, assim, assistia muitos filmes, né? E aí eu fui assistir a esse show. E o Caribe da Rocha chegou na minha mesa, ele sabia que eu era convidada, da Dina Flores, era uma grande bailarina espanhola. E ele perguntou se eu me interessaria em fazer o show. E eu pensei, passou aquele filme rápido, assim, meu Deus, essa é a oportunidade de eu me livrar desse trabalho que eu estou fazendo. E não deu outra, Américo. Eu nem pestanejei. Eu disse que eu sabia fazer, que eu sabia... Porque, na verdade, na adolescência, eu cheguei a enveredar, assim, fazer desfiles com roupas de adolescente, essas coisinhas que toda menina gosta, sabe, de fazer, são coisinhas que a mãe leva, e eu era modelo, aí ia lá, fotografava, mas era tudo... nada que pudesse me prender. Minha mãe, eles eram bastante cuidadosos com relação a isso, entendeu? Quando eles sentiam tanto que eu esqueci de uma situação. Minha mãe fez Música Divina Música, que era a história da família Trapp, né? E aí ela me deixou fazer o teste, a minha mãe. Eu passei para fazer uma das crianças. E aí eu cheguei a fazer uma temporadazinha pequena. A família? Música Divina Música, que conta a história da família Trapp, que tem o filme da Julie Andrews, né? Tá. E foi a Julie Andrews que fez no cinema, né? Mas quando ela percebeu que aquilo poderia atrasar meus estudos, que pudesse, sabe, de uma certa maneira, prejudicava mesmo, né? A minha mãe me tirou
imediatamente. Inclusive, era a Monique Lafon que fazia, o João Paulo Adur, a Gianani Machado. Tinham 2 grupos de crianças. Eu estava no outro grupo porque minha mãe, o Oscar, queria que eu fizesse, né, o papel que era da Monique Lafon até. Minha mãe falou de jeito nenhum, ela não vai porque é do colégio e tal. Então eu fiquei no outro grupo e fiz um pouco, imagina, aquilo para mim foi, sim, na verdade, esse foi o primeiro contato que eu tive de palco, de estar no palco, né? E E ali uma você já participação gostou? numa... Nossa, eu estava na minha casa. E uma participação na Ópera Boêmia, que a minha mãe estava fazendo. É porque isso é tão antigo, algumas vezes passa, né? Você acaba esquecendo. E aí, na abertura da Ópera Boêmia, tem umas crianças que participam, e eu participei, minha mãe deixou. Mas isso foi o que... Né, só que aquelas pílulazinhas, sabe? Que ela falou, ah, vou dar de presente isso aqui para você, mas imediatamente ela já tirava, entendeu? Se ela percebia que eu estava no encantamento, ela já tirava. Aí veio o convite para você fazer, estava contando. E fiquei 5 anos lá. Eu trabalhei 5 anos nesse musical como bailarina. Trabalhei com a Nora Ney e o Jorge Goulart. Depois nós fomos para New Orleans com o espetáculo. Fizemos o espetáculo lá. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Foi assim, algo fora do... Sabe, para mim, sair do Brasil é sozinha, né? É independente, trabalhar no outro país foi impressionante, né? Foi uma grande experiência em New Orleans, porque Rosana, nós você falou... passamos por um problema de racismo lá, imagina, né? Eu passei por um problema gravíssimo de racismo lá, porque, Conta isso imagina, para a gente. nos anos 80, né, os negros dominando, né, New Orleans. Então, branca azedo, do jeito que eu sou, né? Eu brincava e dizia assim, o lava mais branco sou eu, né? Escuta, mas aí você... E todos os artistas eram ou negros, né? Os únicos brancos eram a Nora Ney, Jorge, o Caribé, eu, e as modelos, né? Mas os sambistas eram todos negros. Mas mesmo a Nora Ney, mesmo o Jorge Goulart, não são tão brancos que nem você, né? Mas a Nora era, né? A Nora tinha o cabelo preto só, mas ela era branca. Tinha até bastante alva. Ela era branca. Aí você fala que você era bailarina, que trabalhou 5 anos como bailarina. Quando é que surgiu a atriz? Quando é que atriz... Você canta também, né? Você falou que estudou com tua avó. Sim. Você cantava nesse show? Cantávamos. Eu era modelo, bailarina e cantava. E atriz? Não, nesse trabalho não tinha nenhum trabalho, nada que pudesse, né, me levar a isso, mas eu sempre gostei muito de cinema e eu brincava muito em casa, né? Eu pegava as roupas da minha mãe, usava, a vovó tinha uma peruca da ópera de Tristão e Isolda, que era uma peruca ruiva que vinha até a cintura. Nossa, aquela peruca eu ficava louca, né? Eu pegava aquela peruca, pegava o cabo de vassoura e começava a cantar. Eu escrevia textos para eu mesma falar. Então, assim, eu sempre tive esse apelo de atriz, já vi desde pequena, né? Mas então, depois de 5 anos com o Nora Ney, com o Jorge Goulart, em um momento você foi convidada para fazer teatro. Foi pelo teatro que você entrou? Não. Na verdade, foi pela televisão. Foi ao contrário, por incrível que pareça. Então, vamos lá, deixa eu te perguntar algumas coisas. Você assistia televisão? Você era público de TV? Era mais ou menos. Novelas, nessa época, novelas já faziam sucesso, na Tupi, na Excelsior, na própria Globo, né? Você não via TV? Na verdade, eu trabalhava à noite. Então, eu trabalhava até dia 31 de dezembro, nós fazíamos show. Então, eu não era muito... Eu fui mais assídua na época, antes de eu
quando eu trabalhava no banco, antes de eu ir trabalhar com o Albino, eu via novela. Eu via novela. Eu tinha várias aptidões, assim, por exemplo, eu sempre gostei de rádio teatro. Quando eu era pequena, eu pegava... Isso eu gostava, né, de fazer. Eu pegava o rádio de pilha, colocava debaixo do travesseiro e eu via, sem minha mãe saber, ouvia todas aquelas novelas de rádio. E eu ficava fascinada com aquilo. Eu gostava. Os mesmos atores que faziam novela na TV e os mesmos atores que faziam teatro. O que eu quero saber de você é o seguinte: você tinha ídolos entre os atores brasileiros? Eu tinha, por exemplo, eu adorava a Norma Bloom fazendo aquelas heroínas. Ioná Magalhães era, sim, alguém que eu amava. Carlos Alberto, porque eu conheci o Carlos Alberto depois, né? Glória Menezes, essas atrizes que imagina, elas não podiam andar na rua, né? Elas realmente marcaram muito a vida de uma geração inteira, né? Porque eram novelas. Não tinha como você não assistir, né? Então, aí você disse que você foi via televisão. Conta essa entrada na televisão, porque eu quero saber o seguinte: você conhecia esse pessoal todo que você assistia? Deve ter trabalhado com alguns deles, né? Eu quero saber como é trabalhar com um ídolo. Como é trabalhar? Com um ídolo, com alguém que você admirava na TV, que você admirava no rádio. Bom, na verdade, a Nora Ney e o Jorge, para mim, eu sabia que eles eram ídolos na época, né? Então, o meu primeiro assim contato, a minha mãe era uma pessoa que conhecia, claro, né, alguns artistas. Então, por exemplo, o Paulo Padilha, o Ari Fontoura, me conheceu pequena. O Rubens de Falco, eu lembro que eu amava demais, ele me colocava no colo quando eu cheguei. Ele ia sem peruca, inclusive, ele ia para a aula da minha avó sem peruca. Ele é um doce de pessoa, né? Esse Rubens me marcou muito, porque o Rubens me colocava no colo e ele adorava os vestidinhos que eu usava, assim, redondos, assim, porque era a moda, né? As meninas usavam aqueles vestidos todos com anágua e os cachinhos, né, que minha mãe fazia no cabelo. E aí eu achava ele bonito, ele era muito bonito, o Rubens de Falco, né? Aí eu falava: nossa, como você é bonito, né? Eu falava: você não canta muito bem, mas você é bonito. Eu falava para ele. E ele era muito carinhoso, o Ari Fontoura também. E aí aconteceu isso que você falou, de eu começar a trabalhar com, por exemplo, com o Rubens. O Rubens não foi... ele foi depois a segunda novela que eu fiz. A primeira foi um teste que eu fiz com a Vancini. Eu mesmo, eu pedi para o Moacir Deriquém, que na época era o grande da Globo, né, que cuidava dessa parte de cadastro, como se fala hoje em dia, né? Só que esse teste que eu fiz numa sala fechada, com o Avancini sentado atrás de uma mesa. E eu levei um texto que eu escrevi. Eu mesmo escrevi o texto. Nossa, eu nunca senti tanto nervoso na minha vida, porque o Avancini era uma pessoa muito difícil, né? Ele era muito temido, porque ele era muito ríspido, né? Genial, então, né? Hã? Genial, né? Ele era um gênio, ele era um Mas gênio. ríspido. Ríspido, ele era árido, sabe? Ele não passava a mão na tua cabeça, ele era... eu tinha, enfim, eu tinha uns 19 anos, né? Aí eu fui fazer um teste e passei para fazer rabo de saia. E eu lembro que ele fez um teste genial comigo, assim, porque eu estava muito... eu estava com medo, né? Eu estava com medo dele, pelo que eu ouvia, né? Só que ele foi muito carinhoso comigo, apesar de toda, né,
passividade nele, dele, né? Atrás da mesa, pode começar. E você, sem ninguém, né? Eu me sentindo ali naquela situação, assim, é agora ou nunca, né? Eu passei, né? Era um papel pequeno, até era de uma cigana, mas ela tinha uma importância na história. Foi quando Odisseia foi a minissérie, né, com Nila Torraca? era uma minissérie. Então, eram várias histórias, né, que eram contadas com o Neila Torraca, que fazia um ambulante, né? Ele Caixeiro Viajante, não é isso? Caixeiro Viajante, né? E aí foi maravilhoso para mim, porque eu comecei a trabalhar diretamente com a Vancini. Ô, Rosana, para você, o medo paralisa ou movimenta? Na época, paralisava. E mesmo assim você passou? Passei. Nossa, foi horrível. Mas o medo, ao mesmo tempo que te paralisa, ele, assim, ou você não faz absolutamente nada, ou então você tem que transpor essa linha tênue, né, que existe do medo de você, sabe, mergulhar de cabeça no abismo, que a sensação era que eu ia mergulhar dentro de um abismo. Foi assim, foi um momento tão louco. Eu falei, gente, e eu sabia que eu tinha condições de fazer a tal personagem. E a notícia da aprovação, ela veio imediatamente após o teste ou algum tempo depois? Não, eu não ia fazer, imagina. Eu fui para casa e aí foi tão engraçado que ninguém conseguia me encontrar. Ninguém conseguia me encontrar, não sei porquê. Aí o produtor bateu na porta do apartamento e ele falou assim, nossa, nós estamos... Porque não tinha celular, né? Não existia isso. Quanto tempo depois? Alguns dias depois? Eu acho que semanas depois. Algumas Como é que semanas foi? depois. Como é que foi esse período? Você não achou que tivesse passado? Como é que... Eu achei que não ia acontecer nada. Eu falei, ninguém fala nada comigo, né? Aí Acho que veio, não aí vai veio. falar nada. Aí veio, eu quase morri. E aí foi uma personagem que começou devagar, assim, nada demais, né? Só que depois era uma cigana que tinha uma importância na história, né? Como que é? Rabo de saia, como chamava a cigana? Morgana. Puxa, Morgana, lembrei do nome. Morgana Morgana. de rabo de saia. Tá vendo? Não lembra, Maria? Olha que eu lembrei. E foi assim, interessante trabalhar com ele, porque ele era um diretor muito perfeccionista. E enquanto você não desse aquilo que ele esperava de você, a cena não passava de jeito nenhum. Quando passava a cena era porque você podia ter certeza que era o ideal que ele almejava, entendeu? Mas foi um aprendizado, né, trabalhar com a Vancini. E a linguagem Depois televisiva, Rosana, você estranhou? não entendi. O som A ficou ruim. linguagem televisiva, tem que contracenar com uma câmera, tem que se preocupar com a Não luz. sabia nada. Sabia nada. E aí, como é que foi? Quem que deu toque? Como é que Foi foi isso? uma loucura, porque eu nem sabia que eram aquelas câmeras muito grandes, né? E aí alguém me falou, quando acender a luzinha dessa câmera aqui, uma luzinha vermelha, porque essa câmera está com você. Apagou essa aqui, acendeu essa câmera está com você. Eu fui na intuição. Juro, foi assim, só na intuição, Américo. Eu pensava, eu ficava observando, quando eu terminava de gravar, eu não ia embora, eu ficava, entendeu? O meu grande aprendizado foi observar o que os outros atores faziam, como eles faziam, por que paravam a cena, o que fazia uma cena separada, por que parou a cena, né? Então, eu ficava ali, observando o tempo todo, eu não ia embora, eu ficava... Aí eu comecei a aprender observando. Eu acho que a melhor coisa é você fazer, você aprende muito mais fazendo do que
teoricamente. Lógico que a teoria é maravilhosa, mas, gente, nada melhor do que a prática, né? E diz, conta uma coisa para mim, Rosana. Você gostou? Você gostou de Adorei, trabalhar, adorei, da adorei. experiência? Foi uma experiência incrível. E depois ele me chamou para fazer Nina, com a Regina Duarte e o Fagundes. Eu quase caí dura, né? Você lembra o personagem Nina? Rosário era uma personagem emblemática, porque ela era uma prostituta. Você lembra como ela chamava? Rosário. Rosário. Rosário? No início, Rosário. Aqui está Lucy. Rosário. Não, errado. Lucy? Não, não tem Lucy. É Rosário. Tá. Era uma prostituta que eu entrava no início muda e saía calada. Só que assim, foi na época da censura, e era uma época onde as novelas, né, eram cortadas. A parte política toda da novela foi cortada. E era uma novela que retratava, se não me engano, o personagem da Regina Duarte era um personagem que lutava pela liberdade feminina, Exatamente, é. Acho que ela foi presa. Eu lembro que tinha o Mário Lagos, Regina Viana. Sim, como é o nome? O que fazia... meu Deus do céu. Cláudio Cavalcante. Não, na novela eu me casava com ele. E a Isabela Garcia era a minha enteada, porque essa prostituta, como houve esse corte da novela, da parte política, um dia o Fábio Sabag chegou para mim e disse o seguinte, falou, olha só, o autor está te dando um presente. Aí veio com um monte de capítulos e colocou na minha mão, você estuda, porque o teu cenário vai ter uma importância muito grande. A tua personagem vai aumentar e você ainda né, imatura, né? Mas você tem muito talento e você pode fazer. Gente do céu! Eu cheguei a chorar, né, de nervoso. Eu falei, meu Deus, olha a responsabilidade que eu tenho nas mãos, né? Mas foi um grande aprendizado, porque tinham grandes nomes nessa novela Nina. Então, eu tive que aprender. Foi ali que eu aprendi a entender toda a engrenagem, né, que envolve uma novela, né? O personagem era uma das coisas mais lindas. O Arthur Datávolo até fez um comentário depois na coluna que ele tinha no Globo. Ele até errou o nome, ele colocou de uma amiga minha chamada Lina Rossana. Aí depois ele consertou, né? Ela, inclusive, hoje ela é dubladora. E falou, nossa, quem é essa atriz? Ela está fazendo esse personagem de uma maneira maravilhosa. Enfim, ele fez um comentário muito lindo sobre o meu trabalho. E foi aí, Rosana, que você se entendeu atriz? Foi. Foi nesse trabalho? Em Rabo de Saia, eu já me vi ali fazendo, já seguindo uma carreira, né? Eu não queria parar, porque, assim, 5 anos naquele Brazilian Folie, aí vou trabalhar em televisão, uma coisa ligada à outra, né? Não teve um espaço assim de tempo entre uma coisa e outra, né? Foram trabalhos seguidos, né? Ou simultâneos que eu consegui conciliar, né? Mas depois dos 5 anos, aí eu fui embora do Hotel Nacional. Você foi modelo também, modelo fotográfico, modelo de passarela? Sim, mas isso foi bem antes até de eu fazer o show. Mas nada que eu quisesse me profissionalizar como modelo, entendeu? Não era um meio que me chamasse muita atenção.
Os comerciais de TV também foram antes. Você fez alguns comerciais de TV, né? Fiz. Porque você faz televisão, aí começa a te chamar, né, para fazer publicidade. E aí, depois de Nina, que foi um trabalho maravilhoso, e eu estou querendo lembrar o nome, é absurdo, o nome desse ator de cinema, que foi meu grande parceiro na novela, que agora não me vem à mente. Ele foi um dos grandes ícones do cinema brasileiro. Deixa eu ver aqui. E a Isabela Garcia ela era aquela menina, aquela criança prodígio, né? Para mim, nossa, ela assim, ela fazia umas cenas de cenas de emoção comigo que eu ficava impressionada com o trabalho dela. Ela era tua enteada, filha desse ator, da novela. Ah, meu Deus, que ator maravilhoso, imagina. Já é falecido? Já é falecido. Ele fez grandes personagens do cinema brasileiro. Meu Deus. Ele já era ele já tinha, na época, os seus 60, 70 anos, nessa época. Zé Lugói? Zé Lugói. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Zé Lugói. Você já imaginou, eu de cara, já trabalhar com o Zé Lugói. E cenas dificílimas que nós tínhamos. E eu me lembro que uma das cenas mais lindas dessa novela foi um concurso de dança. Se nós vencêssemos esse concurso de dança, nós poderíamos colocar a filha dele num colégio de freiras, que era um colégio que ele queria muito, mas ela foi rejeitada porque eu era uma ex-prostituta, né? Mas essa cena, eram mais ou menos 30 cenas que nós fizemos, eram 30 cenas dentro desse cenário. Foi um grande aprendizado, porque as 30 cenas nós fizemos abraçados, fazendo esse trabalho, né, ele pintou o cabelo, o personagem, para não demonstrar a idade dele, e no final tinha uma cena, nós ganhamos o concurso, só que no final ele estava suado, né, o personagem, imagina, 24 horas, mais de 24 horas dançando, e ele começa a se desconstruir, e toda aquela tinta do cabelo vai descendo, e as pessoas percebem que ele não ele tem o cabelo branco, né, que ele pintou o cabelo. Foi a última cena, uma das últimas cenas da novela, tinha Maria Cláudia, Arlete Salles, Osmar Prado, Lúcia Alves, todos ali, né, tinham muitos figurantes. Fábio Júnior fez essa novela, se não me engano, né? Mas eu não tive nenhuma cena com ele. Nenhuma cena com ele. Meu cenário era muito específico, né? Foi maravilhoso. Aí você fez Raul de Saia, Nina. Quando é que pintou o teatro? Como é que foi que o teatro surgiu na sua vida? Aí que eu queria te falar sobre uma coisa que eu não te respondi. O contato que eu tive com essa coisa de ídolo. Ah, tá. A novela que eu fiz, que foi a Sucessora, quando eu entrei na reunião de elenco, dou de cara com quem? Rubens de Falco. Que eram os protagonistas, não? Então, ele era o protagonista com a Suzana Vieira. E aí nós tivemos quase uma crise de choro, né? Porque ele também não sabia que eu ia fazer a novela. E eu fazia a Lúcia de Góes, que seria a rival da Suzana. E aí veio toda a minha infância, né? Falei, meu Deus do céu, trabalhar com você... Foi o maior presente que eu recebi, né? De eu poder trabalhar com aquela criatura que fez parte da minha infância, né? No mesmo núcleo. No mesmo núcleo. Eu tinha muitas e muitas cenas com ele. Muitas cenas com ele. Era a Lúcia de Góes de A Sucessora. Que foi uma novela das 6 que foi... Tipo, ela fez tanto sucesso quanto Escravizaura. Foi, assim, uma coisa absurda, o sucesso que fez a novela.
tinha a Arlete Salles, né, que fazia a novela também. Assim, e aí eu já estava com o meu círculo formado de amizades, né? Eu estava casada com o maestro Ivan Paulo, que era do maestro do Globo de Ouro, trabalhava na Globo, que eu conheci no show do Hotel Nacional. Então, foi assim uma novela que me trouxe muita alegria. Onde eu conheci o Paulo Figueiredo, que é meu grande, grande, grande amigo da minha vida. É um doce de É um pessoa. doce de pessoa, não existe. E eu queria, na época, o Manuel Carlos me disse que eu ia terminar a novela com ele. Nós iríamos casar, só que eu fiquei grávida durante a novela, da minha filha, né? A Vanessa. 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 E aí o plano foi subindo, porque eu me apertava muito, e eu fazia novela e trabalhava no show à noite. Imagina, eu não sei, eu ainda consegui conciliar um pouco essa situação, né? Só que, assim, eu fiquei grávida, minha barriga foi crescendo, e aí o Maneco, ele ligou para mim um dia e falou: Rosana, eu vou ter que te matar, porque você vai viajar, eu não sei o que eu vou fazer com a personagem, mas você não vai poder casar com um barrigão, né? Ainda mais naquela época, né? E ainda mais E aí, numa novela de época. de época, feita há muito tempo atrás. Então, assim, essa novela eu gravei em 78, pra você ter uma 78, ideia. mas ela se passava em que ano? 50, os anos 50, né? Anos 50. Não tinha condições nenhuma, né? Mas então foi. Aí ele matou a personagem, mas daí em diante eu decidi, né, que eu queria ser atriz, né? Falei, bom, já não tinha a menor dúvida, né? E aí o Paulo Figueiredo me chamou para fazer o Além da Vida, Hum. que, que era um espetáculo espírita dirigido pelo Vanucci, que tinha trabalhado com a minha mãe nesses musicais. Então, o Vanucci me conheceu pequena também. Todos me conheceram pequena. E aí quem me levou foi o Paulo Figueiredo. Ah, Ele era meu par romântico assim na novela. Ele falou: olha, vai sair a Maria do Rocio, parece que ela não vai. Eles estavam ensaiando, a peça não tinha estreado ainda. E eu fui assistir, eu fiquei encantada, porque eu sempre fui muito ligada desses assuntos espiritualistas. Eu sempre gostei da leitura, eu sempre fui uma pessoa em busca, né, do autoconhecimento. Então, foi muito importante esse trabalho na minha vida, foi o antes e depois. O Além da Vida, eu fiquei no espetáculo 13 anos fazendo essa peça. E a linguagem do teatro? Como é que foi que você se adaptou fácil? A mesma pergunta que eu te fiz para a televisão, o negócio da câmera. Como é que Foi, foi no teatro? foi muito normal para mim. Eu não tive nenhuma dificuldade. Eu fui fazer o espetáculo, a linguagem do teatro é uma questão assim, eu achava muito mais difícil, porque Projetar a você tá ali com o voz. público, entendeu? Ali você não tem, ou você está inteira ali não tem kill, né? Não tem kill de maneira nenhuma. Se você errar, você tem que se virar. Então, no início, obviamente, que eu tive que me adaptar com a questão da voz, de projetar a voz, mas Os gestos como não mais existia, largos. sim, mas como não existia o tal colocar microfone no palco, isso não existia. Ator tinha que projetar a voz. E foi maravilhoso para mim, porque o Além da Vida foi uma grande escola, porque nós viajamos pelo Brasil com o espetáculo, então nós íamos a lugares onde não existia a menor estrutura, porque não era só no teatro. A ideia era levar essa mensagem do Chico Xavier. Aliás, a primeira vez que nós fizemos a apresentação foi para o Chico Xavier lá em Uberaba, porque o Chico escolheu todos os temas que ele achou na época que eram pertinentes e que
Ele dizia que o teatro seria o grande transformador, né? Para que nós, através da arte, nós pudéssemos levar a mensagem de Kardec, através do teatro, para que as pessoas pudessem entender melhor, de uma maneira mais simples, né? Então, eu conheci o Chico, para mim foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida, ter esse contato com o Chico. Ele era realmente um santo, ele era um espírito muito elevado, ele teve uma missão muito importante aqui nesse planeta. E imagina, estar de mão dada com ele, fazendo uma roda de oração, eu de mão dada com o Chico Xavier, para mim foi o maior presente que eu podia ter, né? E fazer o espetáculo para ele. Então, eu fiquei, era o Lúcio Mauro, o Felipe Carone, Leide Francisco, o Vanucci muito presente. Foi tão maravilhoso para mim, e tudo que eu consegui aprender, né? Porque, por exemplo, estar com o Lúcio Mauro em cena não precisava de teoria de professor nenhum, entendeu? Aquilo foi a maior escola que eu tive na minha vida, ver o Lúcio Mauro trabalhando. Você ficou 13 anos, você falou, com esse espetáculo. 13 anos. Mas você, durante os 13 anos, fez só ele ou você fez outras coisas na área também? Como atriz? Não, eu fazia... Aí eu fiz outras... Aí fui fazendo novelas. Aí fiz Marina, Terra do Sem Fim. Pai Herói? Não, Pai Herói quem fez foi a... Eu ia entrar em Pai Herói, mas eu não entrei em Pai Herói, não entrei. Aí eu fiz bastante linha de show depois, que eu queria conhecer, eu queria ter esse contato também com a linha de show, foi maravilhoso, que o Lúcio dirigiu vários programas na Globo, né? Então, você se define hoje, apesar de você ter feito televisão, ter começado pela televisão, você se define hoje também como uma atriz de teatro, principalmente? Principalmente teatro. A televisão, claro, né, me deu aquele impulso, né, para que eu pudesse sair daquela situação, que para mim foi maravilhoso, né? Acabei fazendo aquilo que eu sempre quis, né? No final, eu sempre conseguia fazer aquilo que eu queria, né? Eu ia caminhando pelas beiradas e chegava lá. Mas tem um determinado momento que foi muito emblemático assim, para mim, quando minha mãe estava fazendo My Fair Lady, e a Bibi Ferreira e o Paulo Autran, que faziam na época, né? E minha mãe, eu lembro que eu sempre ficava na coxia. Eu não me lembro como é que me deixavam ficar na coxia, mas eu ficava quietinha, eu não incomodava, eu ficava ali quietinha mesmo. Aí um dia, a Bibi, num momento que ela não estava em cena, tinha uma cadeira onde ela ficava sentada, e eu estava ali em pé, e ela me colocou no colo. Nunca mais esqueci disso. Aí ela me perguntou assim, menina, se eu te convidasse para ir tomar um sorvete ou assistir alguma peça, algum musical, o que você escolheria? Falei, claro que seria assistir uma peça. Aí ela falou, você vai fazer isso aqui, menina, já entendi. E eu fiquei tão apaixonada vendo a Bibi fazendo My Fair Lady, era tão... Nossa, era uma montagem tão maravilhosa. E vários atores ali eram alunos da minha avó, bailarinos, que eram todos do Teatro Municipal, como eu te falei, né? Então, eles todos conviviam na minha casa. Então, assim, para mim, essa peça, My Fair Lady, foi a grande virada, assim, dentro da minha cabeça. Eu quero fazer isso, eu quero isso para a minha vida. Eu era menina, mas eu convivia muito com adulto, eu não era uma criança que... Eu tive círculo de amizade com criança, de ir para casa do... Eu nunca tive isso, minha família não rígida, ela não me deixava fazer quase nada, era sempre com adulto. Então, a minha cabeça funcionava muito... eu não tinha papo de uma criança, por exemplo, uma adolescente de 12 anos, 11, não. Meu papo era de adulto mesmo, por causa desse círculo de amizades que nós tínhamos, né?
E tem aquela coisa da vocação, acho que você nasceu vocacionada para isso, né? Eu tinha vocação, exatamente. Muitas vezes, assim, você pode ter talento, mas se você não tiver vocação, vai ser muito difícil você segurar essa parada, porque não é É, fácil trabalhar com teatro. Você tem que ter disciplina, você tem que ter foco, você tem que amar o teatro, você tem que realmente gostar, senão muita não gente tem aguenta. talento e não tem vocação, muita gente tem vocação e não tem talento. Acho que tem que conciliar as duas coisas. Tem que conciliar as duas coisas, claro, senão não funciona. Já que a gente entrou na parte de dramaturgia geral, a ideia agora é falar sobre visão, a sua visão pessoal sobre dramaturgia em geral. Tá? Como é que você, Rosana, compõe os seus personagens? Primeiro você fala o personagem ou a personagem, de que nem você é. Eu chamo o personagem, não é. Como é que você compõe um personagem, Rosana? É de dentro para fora, é de fora para dentro? Como é que É de funciona dentro. isso? É, a gente faz uma genealogia, né, do personagem. Para mim, funciona de dentro para fora. Eu tenho que entender quem é aquela personagem, o que ela gosta, quais são os sentimentos dela, quais são os defeitos, as qualidades. Eu vou compondo, são itens importantes, senão vira uma personagem sem verdade, né? Ela tem que ter sentimento, ela tem que ter verdade. Acho que é a palavra, verdade. Ela pode, uma personagem pode entrar, por exemplo, muda, não falar absolutamente nada numa cena, mas ela pode dizer tudo no olhar. Tem que Dessa ter coisa verdade. a partir dessa coisa emocional, a partir dessa coisa psicológico dela, você constrói a parte física também, se ela é tensa, se ela é solta, se ela é loira, se ela é morena, a partir daí. Exatamente. Então, É a partir daí. sempre a partir de dentro para fora. Tá? E eu acho interessante você, como dizia o Stanislavski, né, usar a sua memória emotiva, né, você utilizar um pouco da sua bagagem. Você sabe que em televisão você não tem tempo de fazer laboratório, essas coisas. Absurdamente, É né, isso que eu ia te rápido. perguntar. Ritmo de padaria, né, como se diz, né? Ritmo de padaria. Vamos lá gravar, tá? Hoje em dia, os seriados, né, atualmente está um pouco diferente, eles têm um tempo maior, né, para você construir o personagem, mudou bastante. Mas na minha época você tinha que chegar pronta. Não tinha coaching, não existia nada disso. Você tinha Mas que a, chegar pronta lá. mas Mas a, um dia eu fazia laboratório. então, mas a construção do personagem ela é igual para TV, para cinema, para teatro. Ela é igual para você fazer uma temporada inteira, você fazer uma novela inteira, você fazer uma participação, ou você fazer um seriado que é um capítulo só, tipo Você Decide da Vida. A construção é a mesma. Então, depende muito do tempo que você tem. Aí é que está. Muitas vezes é assim, você vai fazer uma personagem numa novela inteira, no início, muitas vezes você planeja que a personagem se situe dentro daquele contexto de uma determinada forma. Só que no transcorrer da história, o autor, você depende muito do que o autor também está escrevendo, né? Se é uma obra fechada, fica mais fácil. Agora, se é uma obra aberta, e muitas vezes isso aconteceu em televisão, né? Que o público muitas vezes define o percurso desse personagem, né? Os autores, já aconteceu muitas vezes dos autores mudarem, né? O personagem dá uma virada, né? Então, é mais difícil você
você construir esse personagem com esse início, meio e fim. No transcorrer da novela, as coisas vão acontecendo e você vai tendo que adaptar ao que está sendo escrito, entendeu? Isso já aconteceu. Agora, em teatro, o que eu acho fantástico do teatro é que você tem a oportunidade de você experimentar todos os dias. Claro que, por exemplo, eu fiz o Trair e Coçar e Só Começar durante 13 anos também. Não sei, o 13 tem algum significado, né? Eu sempre fiquei bastante tempo em peças, assim, engraçado. Eu fico longo, eu não faço temporadas curtas, né? E aí, você fazer 13 anos uma mesma personagem é uma coisa de louco, né? Porque existe um desgaste normal, todo mundo pensa isso. Pelo amor de Deus, como é que você aguenta? E todo dia você fazer a mesma coisa, você dizer a mesma coisa, e não é assim. Porque, primeiro, você não é a mesma pessoa todos os dias. Você chega no teatro, muitas vezes você não está muito bem, ou você está eufórica, enfim. A personagem ela foi construída de uma determinada forma, mas, por exemplo, no Trair e Coçar, a gente tinha uma certa liberdade de fazer alguns experimentos, entendeu? Tempo de comédia, né? Por exemplo, o tempo de comédia de uma piada, se você respirar errado, você perde a piada, né? Sim. E eu tive assim que batalhar muitas vezes para conseguir tirar risada de uma determinada frase que eu sabia que eu podia tirar risada se eu falasse aquela frase no tom certo. Isso aconteceu até comigo com o Paulo Figueiredo, no espetáculo que nós fizemos, Sua Excelência o Candidato, e tinha uma cena que eu falava, Paulo, eu tenho certeza que essa cena, essa frase é uma tremenda gargalhada. Só que eu não estou falando certo, tem alguma coisa errada. Eu experimentei, acho que um mês. Cada dia eu falava de um jeito. Eu tirava um risinho, mas era uma coisa frouxa, e eu queria aquela gargalhada gostosa, né? Falei, Paulo, eu tenho certeza que isso aqui é uma piada, tenho certeza. Gente, aquilo virou uma obsessão. Aí um dia eu falei, sabe de uma coisa? Vou desencanar dessa porra aí. Desculpa, falei um palavrão agora. Fica à vontade. Então posso falar, né? Quanto mais à vontade. Eu vou desencanar dessa porra, pelo amor de Deus, Eliardo. Vamos fazer, deixa para lá. Vai ver que não tem piada nenhuma nessa frase e tal. Desencanei. Aí chegou a hora de fazer a cena, eu totalmente desencanada, dei a frase desencanada, nem falei, deixa para lá. Mas tivemos que parar, esperar o público rir, para a gente retomar. Eu fiquei um mês tentando tirar risada dessa piada. Você vê como é que é. Comédia matemática, né? Comédia matemática, é. Mas a gente falando ainda é uma loucura. A gente ainda falando de construção de personagem, eu quero saber algumas coisas de você. Você diria para mim que você habita no personagem ou é o personagem que habita em você? Olha, isso é um pouco perigoso, né? Porque tem ator que carrega o personagem para casa, né? Eu acho que isso não pode acontecer. Mas é exatamente isso que eu quero saber. Você não traz o personagem em nenhum momento, eles não te dão toque, você não convive com eles? No momento que eu estou fazendo o espetáculo. Mas lavando mas, louça, eles não te dão toque, dirigindo um carro, por exemplo, não te dão toque, tomando banho. Você... Não, quando você está fazendo quando você está na época de ensaio, por exemplo, é claro que você fica debruçada sobre a construção desse personagem. Então, eu já cheguei até a sonhar com cenas, né? Quando eu estava ensaiando, falei, nossa, eu não estou conseguindo
por exemplo, eu tive muita dificuldade em construir a Irma, do Bibi, Uma Vida Musical, que é essa peça que eu estou fazendo. Porque é a avó da Bibi Ferreira. Ninguém conheceu a Irma, né? Ela não era atriz, nunca foi atriz, ela era uma dona de casa. Então, era uma personagem comum, né? As outras personagens do espetáculo, sim. A Amanda tem a Bibi como referência, né? Então, ela construiu toda a personagem em cima dos gestos, da voz da Bibi. Porque Amanda Costa, que faz a Bibi. Amanda Costa faz um trabalho impecável como Bibi. É impecável. Um dos trabalhos mais brilhantes que eu já vi foi esse trabalho da Amanda. Ela ganhou os 50 prêmios. A Irma, como era uma pessoa comum, né? Ela participou muito ativamente da vida da Bibi. É a mãe do Procópio? Ou a mãe da Bibi? É a mãe da Bibi. Desculpa, é a avó da Bibi. Mãe da mãe. A mãe da mãe, exatamente. Eu achava ela chata. Aquele personagem assim, eu não conseguia uma identificação com ela. E eu falava, quem dirige é o Tadeu Aguiar, né? Eu comecei a sofrer nos ensaios porque eu não conseguia me identificar com a personagem, eu não gostava do que eu estava fazendo, achava uma chatice. Eu falei, Tadeu, eu não estou gostando disso aqui, não está legal, e eu quero fazer de outro jeito, porque ela conta a história junto com o mestre de cerimônias e uma cigana, são 3 personagens que contam a história do espetáculo. É atemporal, ela não tem idade, né? Na verdade, ela é um espírito, ela não existe ali, ninguém a vê. Então, eu pedi ao Tadeu, eu falei, Tadeu, eu preciso encontrar um jeito de gostar da personagem. Você não pode julgar, você não pode brigar com ela, senão você não vai fazer. E era o que estava acontecendo nos ensaios. Então, eu sofri muito, eu não conseguia dormir direito. Aí, até um dia, eu estava debaixo do chuveiro e eu comecei a rezar, sabe? Eu falei, ô Irma, por favor, você que está aí, não sei onde você está, mas me dá essa permissão de poder conectar com você, porque eu não estou conseguindo, parecia uma maluca debaixo do chuveiro conversando com o espírito, né? Eu pedi licença, porque ela já tinha morrido, eu falei, por favor, me dá permissão de poder representar, né, essa personagem que é você, apesar de não saber, eu não sabia como é que ela era, né? Tinha uma fotografia dela, algumas informações que a filha da Bibi me deu, mas tudo muito vago, né? A Tina? Sabe que eu cheguei... A Tina tentou me ajudar até, dizendo como é que ela era, mas ela era muito comum, era uma pessoa comum, não tinha uma personalidade que eu pudesse enfatizar, sabe? Ela tem uma personalidade XYZ que eu vou enfatizar aqui em determinada cena. Não, ela ia passar batido ali. O que eu fiz? Eu peguei essa personagem e fiz uma espécie de uma alegoria, sabe? Eu enfiei, em alguns momentos, um tempo de comédia, eu consegui tirar, como ela fala espanhol, portunhol, e é engraçado, eu aproveitei o portunhol para conseguir tirar risada da maneira como ela conta a história. Então, eu fiz ela muito espiritada, falante, né? E com trejeitos assim, um pouco exagerados, para poder gostar. Eu precisava gostar dela, identificar com ela. Hoje você gosta? Bom, agora eu me divirto com ela. E a Tina aprovou? Teve que aprovar.
Eu não sei se, no fundo, ela... Mas eu fui conversar com ela, eu falei, Tina, é o seguinte, ela não existe, ela não é real na peça, ela não tem cenário, ela conta a história. É como mestre de cerimônias, nós estamos dentro de um circo, porque Bibi começou no circo, com 5 anos de idade, né? Aliás, começou com bebê. Então, eu não posso, eu não tenho cena de drama, eu não posso me emocionar, eu tenho que brincar e trazer leveza para a personagem para contar a história, senão o público vai dormir. Cada vez que ela entrava, eles vão roncar. E ela entendeu, mas isso foi um processo para mim, Américo, mas tão difícil, tão difícil. Mas o Tadeu foi maravilhoso. Ele é ator, né, também, então ele entendeu exatamente o que é o sofrimento de alguém que, de repente, no início rejeita uma personagem porque não consegue fazer. Eu não estava conseguindo fazer. Falando do personagem aí, então hoje você é feliz, né, com o personagem. Nossa, ela me deu a bênção, ela me abençoou, graças a Deus. Como é o teu processo? Você precisa de concentração para entrar no personagem? Você chega no teatro antes? Televisão não tem tempo, mas o figurino ajuda. Veste figurino, o personagem vem. O personagem, embora também precisa de um tempo de desconcentração. É assim que funciona? Eu chego pelo menos 3 horas antes no teatro. E para musical, então, musical é outra coisa, né? Musical é uma entrega do teu corpo. Você tem que esquentar a tua voz. E Bibi, você tem muitas cenas que você tem que estar com aquecimento vocal muito grande, apesar de ter microfone, mas são notas muito agudas, né? E eu chego muito... Eu preciso ficar no camarim. Aí aquela bancada é a minha casa, entendeu? E para sair do personagem também precisa de tempo? Não, eu desligo mesmo. Né? Eu consigo desligar rapidamente. Porque comédia é fácil. Comédia é muito fácil. É mais difícil quando você está fazendo um drama, quando você tem esse processo, né, de dor. Por exemplo, eu fiz Dogville. Dogville é um texto duro de você ouvir. Não sei se você viu o Dogville. Não. Mas eu quero te perguntar... Filme, do Lars von Trier. Não, antes da gente falar dessa coisa do drama, eu quero te perguntar uma coisa. Você decora fácil? Você tem facilidade de decorar? Eu tinha bastante facilidade, mas eu decoro pela repetição. Tá. Ainda hoje assim. Eu leio, não é assim, pegar o papel e decorar, não. Quando é necessário, né, a gente cria mecanismos para conseguir decorar, mas assim, eu preciso da repetição para decorar. E quando o personagem acaba, quando acaba um trabalho, ainda que você disse que faz trabalhos longos, tem hora que você quer se livrar do personagem, dá uma espécie de luto? Dá. Eu fico bem triste. E para onde porque você se apega, né? Você se apega. Onde você guarda esses personagens depois que eles acabam? Olha, eu tenho um arquivo morto, mas é um arquivo morto assim bem iluminado. Ele não é um arquivo morto escuro, sabe? É um arquivo muito cheio de flores, de leveza, ternura. Ali eu deixo guardada essas boas lembranças, sabe? Eu tenho muitas boas lembranças. Mas, de vez em quando, eu acesso quando necessário, mas, assim, o tempo, como eu digo, é o nosso melhor mestre, né? O tempo, ele cura qualquer tipo de dor, qualquer tipo de luto, o tempo te ajuda. Né? Sabe por que eu pergunto isso? Para saber de você o seguinte: você já substituiu o teatro? Thelma Grey. Você já foi substituída? Já. Você já fez remake?
Não, remake de novela, não. É. Alguém já fez algum remake de novela que você fez? Na verdade, o que eu quero saber é o seguinte. Eu quero saber o Não, já seguinte. fez de... já foi substituída em teatro, já foi feito filme, por exemplo, do Traicosá. Então, o que eu quero saber de você é o Isso já seguinte. aconteceu. Quando você, Filme? quando você substitui, você busca referência no ator, na atriz que fazia, e quando você é substituída, ou no remake, por exemplo, você tem ciúmes do personagem? A gente tem ciúme do personagem. Um pouco Tem. tem. Tem um pouquinho de ciúme. Você se apega um pouco, né? Aquele personagem. Não tem como você não ter ciúme, né? Você convive com ele. Ele é um grande companheiro seu, né? Você acaba Quando, convivendo no teatro todos os dias, e o personagem ele te dá essa liberdade de você... ele fica de coração aberto para você introduzir novas emoções, novos trejeitos. Então, assim, é uma convivência, né, muito saudável que você tem com o personagem durante assim, comigo sempre é um longo tempo, né? Então, eu tenho esse luto quando termino um espetáculo, por exemplo, de 13 anos. O Trair, para mim, foi muito difícil eu desapegar, porque a personagem, nossa, 13 anos fazendo Trair Coçar foi uma loucura. E eu trocava de personagem. Quando eu fazia a dona da casa, depois eu fazia outra. Mas a Lígia, que era a minha personagem, eu convivi com ela muito tempo, muito tempo. agora, E claro que eu tenho ciúme. quando você substitui, você busca referência ou você busca distanciamento da outra atriz? Do jeito da outra atriz fazer? Então, aconteceram duas coisas interessantes. A Noemi Gerbelli, que fazia o Traicosá, que era totalmente... O physique de rôle era totalmente diferente do meu. Ela até faleceu agora, uma grande atriz, por sinal, né? Ela era aquela atriz gordinha, tipo italiana, né? Sei, conheço, sei Tipo quem de é. comédia, maravilhosa. Você imagina eu vendo o Traicosá, olhando para ela, falei, gente, como é que eu vou substituir essa atriz que não tinha nada a ver comigo? Eu tive que construir outra Lígia, outra Lígia. Eu não poderia fazer nada do que ela... né? Eu tive que mudar a entonação, eu não conseguia aproveitar praticamente nada do que ela fazia, porque ela era totalmente diferente de mim. Era uma coisa italiana, né? E eu fazia a Alemã. perua chique. Não era alemã, era coisa chique, mas assim, e eu tinha que puxar essa graça, né, dela. Mas, claro, minha personagem levantava a bola para a Olímpia, né, para ela cortar. Você levanta a bola para... né? A Olímpia é a grande personagem da peça. Né? Agora, em Dogville, foi uma loucura, porque a Selma Grey ela ia sair de Dogville. Eu não tive tempo de ensaiar, porque o Fábio Assunção morava no Rio, enfim, os atores, cada um fazia uma coisa, e eu ensaiei, na verdade, com as cadeiras. Eu tinha uma dança de cadeiras, que as cadeiras eram praticamente o alter ego dos personagens, né? E o que eu fiz? Eu tive que detalhar na coxia. Eu fiquei uns 10 dias vendo o que a Selma Grey fazia, que o trabalho dela sempre, né? Em todos os trabalhos, ela sempre foi fantástica. Extraordinário. Extraordinária. Então, eu tive que copiar para não causar um problema para o elenco, porque era uma dança ali de cadeiras, era uma coreografia do espetáculo, era bem difícil as marcações. Até as respirações dela, eu falei, eu vou, no início, copiar, eu falei, né, para o Zé Henrique de Paula, que eu amo de paixão, eu falei, eu vou copiar a Selma, para não dar problema para o elenco, e aí eu vou encontrar a personagem. Mas, no início, eu fui jogada, né? Um dia me ligaram e falaram, olha, vai ter um espetáculo à tarde que a Selma não vai poder fazer. Você pode fazer? Está pronta?
eu respirei fundo, falei, estou pronta. E aí, a personagem é toda desconstruída, né? É uma mulher acabada, né? Destruída pela amargura, né? Pela solidão, pela crueza da vida, né? E eu entrei, eu nunca tremi tanto na minha vida. Eu sei que no final Nem aquela vez diante do Avancini? parecido, mas dessa vez foi pior porque eu estava diante de uma plateia e sendo julgada também por, né, tinha grandes atores, né, ao meu lado e eu fiquei tão tudo aqui, né, tudo aqui dentro, tudo guardado e no final tem uma frase que ela fala no final que é muito bonita e é um solo, né, que ela faz para o público e com a Mel Lisboa. Quando eu terminei de falar, eu tive uma crise de choro. Foi tão difícil para mim, sabe? Eu não consegui me conter. Eu tive uma crise de choro quando eu terminei. Foi assim um alívio, né? Porque foi a pressão psicológica que eu sofri aquele dia foi muito grande. É muito difícil você entrar em um espetáculo como esse, que a palavra, cada palavra, cada pausa tem a sua função, né? E são palavras muito duras, são cenas muito difíceis, né? A história é Isso. trágico, né? É muito trágico. Né? Rosana, a gente tem 10 minutinhos. Eu preciso te fazer algumas perguntas, mas Mas algumas vão ficar para uma outra oportunidade. Mas ainda quero falar essa coisa de interpretação. Para você, o que é mais difícil como atriz? Fazer aquela personagem completamente distante da tua realidade. Todo ator gosta da desconstrução. Ou fazer aquele personagem que, de repente, traz de volta dores tuas, histórias que mexem com tuas feridas. Qual que é mais difícil? O distante, que você desconhece, ou aquele que, de repente, viveu, revive suas dores? O que é mais difícil? eu acho que é você reviver as suas dores. São personagens que você tem que acessar, né? Esses arquivos, essas dores que você muitas vezes você coloca por debaixo do tapete. Então, você prefere o Porque personagem mais distante. que também não é fácil de fazer, porque você, para mim, é sempre eu adoro fazer personagens que são totalmente diferentes da minha pessoa, porque, infelizmente, o mercado ele te estigmatiza. Se você faz bem um determinado personagem, você está fadado a fazer aquilo durante muito tempo. Principalmente na televisão, né? A televisão é terrível. Então, você é loura... Quer dizer, gente, só porque eu sou loura, eu não posso fazer empregada, eu não posso fazer principalmente assim, empregada eu não posso fazer, tem papéis maravilhosos de empregada, eu adoro, né? Tem personagens incríveis, né? De humor. O Edwin Luiz falou para mim que ele queria fazer papel de pobre, de mendigo. Eu sou louca para ir para uma favela, sabe? Para trabalhar, fazer personagem policial. Gente, essa coisa de você ficar na zona de conforto é terrível. Então, eles olham para você, parece que você só sabe fazer aquilo. É terrível. Então, quando eu faço alguma coisa que me tira dessa zona de conforto, eu sou imensamente grata. Porque, gente, por que você é uma atriz? Exatamente porque você tem que ser camaleônica, né? Você tem que interpretar vários personagens. Mas não, você é loura, então você só pode fazer papel de perua, ou papel eu adoro papel de prostituta, tem personagens incríveis, humanos, né? Essa da Rosário foi incrivelmente um personagem maravilhoso. Mas, assim, eu acho muito burro. E os produtores
tem a coisa do physique de rôle. Não, você não pode fazer isso, você não tem o tipo físico. Gente, pelo amor... Quer dizer, por isso que eu gosto de fazer teatro. Porque eu fiz o Nuvem de Lágrimas, eu fazer a mãe da Lucy Alves, a sanfoneira, aquela maravilhosa. Sim, maravilhosa. Então, eu fazia uma roceira que falava tudo errado, e quando eu saía do teatro, as pessoas não sabiam que era eu. Uma vez uma amiga minha foi assistir, ela não sabia que eu estava fazendo a peça, ela não pegou o programa, e aí ela foi acompanhada, né, de uma pessoa que sabia que eu estava fazendo a peça. Tal. Aí ela terminou o espetáculo, essa minha amiga falou assim, e aí, você gostou do trabalho da Rosana? Aí ela falou, mas Rosana? Eu não vi a Rosana na peça. Como que você não viu a Rosana na peça? Ela era a mãe da Lucy, porque eu estava morena, de cabelo grisalho, tem a peruca, enfim, tem a maquiagem. Gente, aquilo para mim foi o maior presente que eu recebi, foi eu sabia que ela não sabia que era eu que fazia a peça. É inacreditável isso, É mas bom, é né? verdade. É bom, né? É muito bom. Mas o teatro... Por isso eu gosto de teatro, entendeu? É por A gente isso está que eu amo acabando. teatro. O teatro é libertador. É mágico, é mágico. Ai, como eu amo teatro. A gente está acabando, Rosana. Eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas eu quero, nessa entrevista de hoje, Falei fazer mais. muito, né? Hã? Falei muito. Falei Não, mas muito. tranquilo. Isso é bom. Mas para hoje eu preciso fazer 4 perguntas para você. Você Vai. gosta de se ver? Eu sou muito crítica. Tá. Mas Você eu se sou olha muito com os olhos crítica. da Mas generosidade ou da severidade? eu nem entendi o que você perguntou. Você se olha com os olhos da generosidade ou da severidade? Você é severa com Severidade. você? Severidade. Severidade, porque eu sempre acho que eu poderia ter feito melhor. Eu sou muito chata comigo. Mas você consegue ver evolução no teu trabalho. Claro, nossa. Evolução da época que eu comecei, que eu não sabia, né, nem onde acendia como se diz, a porra da luz da câmera. Graças a Deus, né? Porque você aprende fazendo, você aprende observando, você estuda. Você fala, pelo amor de Deus, se você não evolui, é melhor você parar e dizer, olha, você não dá para isso, né? Então, Se eu soubesse, eu não teria ido embora. Eu já teria ido embora. ainda que você seja crítica, você consegue ser generosa na evolução da carreira, na tua visão. Consigo, sim, sim. Eu consigo. Você já fez alguma vilã na TV? Uma vilã clássica? Você sabe que não era vilã clássica, mas na sucessora, ela acabou se tornando uma vilã para a personagem da Marina, né, que era da Susana. Então, mas era uma vilã... não essa vilã, por exemplo, como fez a Beatriz Segal, né? Essa foi a melhor. Você tem vontade de fazer uma vilã clássica, como a Nazaré Tedesco, como a Perpétua? As vilãs, elas são mais coloridas? São. Elas são muito mais movimentam... coloridas, elas favorecem muito mais o trabalho do ator do que a mocinha. A mocinha, eu acho bem difícil de fazer. Você tem que ser boa atriz para fazer uma mocinha e não cair no lugar comum. Por exemplo, a Susana Vieira, ela fez um trabalho fantástico na sucessora, porque ela era mocinha, mas ela conseguia dar esse colorido, né? A mocinha. E a Lúcia era, na verdade, a vilã que queria tomar o lugar da Alice Stein, que era a famosa mulher do Rubens de Falco, né? O personagem do Rubens, que tinha morrido. Ela era uma vilã, mas não era essa das que eu gostaria de fazer. Ainda não fiz. Se Deus quiser, eu ainda chegar lá. pego uma personagem dessa. Rosana, qual é o ruim do sucesso e qual é o bom do fracasso?
Olha, depende do ponto de vista, né? O sucesso, você tem que tomar cuidado, o que eu vejo, né? Você tem que tomar muito cuidado com a questão do ego, porque as pessoas têm muita dificuldade, ou falta de maturidade para saber lidar com o sucesso. Porque o sucesso, ele é muito passageiro. Da mesma forma que ele vem, ele vai embora. Então, acho que o mais difícil é você manter o sucesso. E o sucesso, ele tem que ter um embasamento. Não é você ser uma celebridade, sabe? Essa coisa, né, instantânea, né? Eu acho bacana, por exemplo, uma Fernanda Montenegro, né? Toda a trajetória da Fernanda, o sucesso que ela tem, ela foi construído com um trabalho meticuloso, né? com o talento dela, com a generosidade que ela tem, né? E até muitas vezes você percebe a humildade da Fernanda, porque ela é uma grande atriz, né? Então, o sucesso, eu acho que você tem que saber lidar com ele de uma forma muito madura, para você não cair na coisa do ego, que assim, o ser humano, o pior do ser humano, o grande aprendizado do ser humano nesse planeta é saber lidar com o ego. Ponto. E o bom do fracasso? O bom do fracasso é você aprender a ter humildade. Porque o fracasso faz você olhar para você, olhar para dentro de você. Como atriz, com a tua experiência, Rosana, você diria para mim que a busca tem que ser do êxito ou a gente tem que buscar o sucesso? Eu não acho que a gente tem que buscar o sucesso, eu acho que você tem que buscar O êxito. o êxito do trabalho, de cada trabalho que você está fazendo, e não você ficar procurando, por exemplo, ser famosa, ser uma Mas celebridade, ter sucesso. O sucesso vem em função de um trabalho feito com verdade. então, a pergunta foi uma carreira de êxito ou uma carreira de sucesso? Acho que o êxito é mais interessante porque ele é mais... O sucesso pode ser passageiro, o êxito não, né? Eu acho que é muito mais duradouro você ter uma carreira de êxito, né? Em cada trabalho que você faz. O sucesso, como eu te falei, é algo passageiro, e as pessoas elas se iludem muito com isso. Mas quando você é imaturo, quando você é jovem, você acha que aquilo vai durar para sempre. E não é verdade. Isso não A é gente está verdade. acabando, a gente tá acabando, mas eu quero te perguntar duas coisas para a gente terminar. Já ficando o convite para uma próxima entrevista, que tem bastante coisa para te perguntar. São mais ou menos 40 anos de carreira, é isso? Estou velhinha. São mais ou menos o quê? Uma centena de personagens, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Você sabe que eu nunca contei? Você sabe que eu tenho um jornalista chamado, o sobrenome é Gordilho, que ele faz um trabalho também como o seu, só que ele faz isso no Facebook. Ele fez umas 2 homenagens para mim no dia do meu aniversário. E ele colocou algumas coisas lá, alguns trabalhos que eu juro que eu não me lembro, Mérico, uma coisa impressionante. Ele colocou trabalhos assim, de coisas de modelo, de publicidade, ele tem tudo, ele sabe mais do que eu. Mas a pergunta que eu quero te perguntei isso para te perguntar o seguinte. Eu acho que, eu não sei, eu nunca contei. Então, mas não importa. Mas também não Primeiro, foram tantos, não. Porque, assim, eu fiz trabalhos muito longos, né? Eu fiquei muitos anos. Só para você ter uma ideia, eu fiz 2 peças, das quais eu fiquei 13 anos, cada espetáculo. Isso é que quer dizer assim, o quê? São 26 anos. bem, mais da metade da tua carreira, mas Pois é. o que eu quero saber de você é o seguinte: ter vivido tantas vidas, cinema, que a gente falou muito pouco de cinema, no teatro, na TV,
Essas vidas todas somadas acrescentaram o quê à vida da Rosana Pena, mulher? Eu acho que cada personagem traz para você, eu acho que são vivências que talvez eu não tivesse tido como Rosana. Se você tivesse continuado lá no setor financeiro, você teria uma evolução diferente? Ah, sim, não tem a menor dúvida disso. Então, assim, cada personagem, muitas vezes você tem determinadas vivências com um determinado personagem que, como Rosana, eu talvez não tivesse, entendeu? Por não ter determinadas características que o personagem me traz e que a Rosana não tem. Então, eu sou obrigada a acessar essas características do personagem que não existem em mim e trabalhar essas características para poder trazer essa verdade para a personagem. É mais difícil isso. Você diria para mim que a atriz fez a mulher mais feliz? Ah, sim. Eu faria tudo de novo. Apesar das muitas dificuldades que eu passei muito. Não é uma carreira que eu posso dizer, foi tudo maravilhoso. Não, não foi tudo maravilhoso. Foram muitos nãos, foram muitos aprendizados, né? Muitas decepções, muitas alegrias. Então, assim, é um conjunto de coisas, mas que, no cômputo geral, me trouxeram alegrias, porque, assim, eu amo o que eu faço. Eu tenho muito amor pela minha profissão. Isso é fundamental, né? Então, assim, eu não tenho arrependimento. Eu não conseguiria fazer outra coisa. Apesar de eu ser produtora, né? Eu fiz muitas coisas como produtora executiva, fiz muitos trabalhos, mas está ligado à arte, né? Diretamente então, ligado à arte. Rosana, quem é Rosana Pena? Eu sou alguém que ainda está buscando desse planeta o seu lugar. Eu ainda... eu não posso dizer para você que eu atualmente, com a idade que eu estou, é muito interessante isso, eu estou num momento que eu quero entender isso tudo que eu vivi, toda essa minha trajetória, meus casamentos, a minha filha, eu ainda quero me colocar nesse mundo, quero entender aonde que eu me coloco no planeta Terra. Eu estou num processo de autoconhecimento atualmente muito, muito grande. Eu nunca tinha feito terapia na vida, estou fazendo terapia agora, depois de 60, nunca fiz, nunca, nunca. E sempre li muito sobre psicologia, eu queria fazer a faculdade, né? Eu sou uma boa ouvinte e sou uma boa conselheira, né? Isso eu sei que eu sou. Então, eu tenho muitas pessoas... eu faço um trabalho numa Ricari de imposição da mão, e esse trabalho me trouxe uma Ricari me trouxe uma busca, né, desse autoconhecimento e também de você poder ouvir as pessoas, o que as pessoas têm a dizer, né, as suas dores, as suas buscas, e com isso eu tenho aprendido muito, né, a ter mais resiliência, mas eu sou uma pessoa muito impaciente com as coisas, eu quero atropelar o tempo, que você não tem como atropelar o tempo. Então, assim, eu estou, nesse momento, tentando corrigir determinadas coisas que eu acho que não são bacanas em mim, né? Que não me fazem bem, me causam dor e podem causar dor ao outro. Eu estou num processo muito diferenciado, né? Nunca fiz terapia, acho que está sendo bem interessante agora, depois desse turbilhão de coisas que eu passei na minha vida, começar a fazer terapia, muito bacana. Eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Eu gostei muito. Como eu te disse,
Tem algumas coisas para te perguntar, mas isso sempre acontece. E é bom porque te convido mais para frente para a gente falar das mesmas coisas e dessas coisas que faltaram. Tá bom, De verdade, gostei obrigada. muito. De verdade, gostei muito. Espero que você tenha gostado. E te Gostei agradeço muito. demais. Agradeço demais você Obrigada, ter querido. aceitado o Eu convite. agradeço você por ter, né, eu abri um livro, né, da minha vida para você. A gente esquece muita coisa, obviamente, mas cronologicamente, né, você acaba colocando umas coisas aqui e ali, mas eu consegui, uma partezinha eu consegui contar para você. Obrigado pela confiança. Obrigado, querido. Que lindo o seu trabalho. Eu acho que você vai deixar um legado muito grande. Muito Como se obrigado. diz, o Brasil não tem memória, né? Então você tá contribuindo para que né, essas futuras gerações saibam quem foram esses atores, né? É esse É o meu muito bonito o objetivo. seu trabalho, muito legal, muito lindo o teu trabalho. Parabéns, viu? Um beijo para você, muito obrigado. Obrigada, viu, querido?